Olá, paz e bem. Eu sou o Padre Osni, o pároco do Santuário São Francisco de Assis. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a vida de São Francisco de Assis. Bom, já de imediato digo que muito já foi dito, escrito, poetizado sobre a vida de São Francisco e eu diria que é impossível a gente esgotar, né, todo esse potencial para falar deste santo, deste homem que foi um grande santo, né? Uma pessoa muito especial que marcou toda a vida da igreja. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que São Francisco de Assis é a respeito da sua humanidade, né? Sempre que falamos de Francisco, recordamos uma pessoa muito humana, com traços muito humanos. E a gente se recorda isso por aquilo que contam a respeito dele. Né? Tem aquele episódio tão bonito, né, com o povo de Gúbio, quando estavam se sentindo atormentados por um lobo que devorava e que assustava a comunidade, e chamaram Francisco, né, para que ajudasse nessa questão, e eles queriam matar o lobo, né, e aí Francisco faz um trabalho de dialogar e de amansar o lobo para poder conviver com ele. É uma história bonita porque ela nos recorda a nossa humanidade, né? Parece que dentro de nós, né, existe aquela bondade, mas também existe aquele lobo mau, né? E que não basta apenas matá-lo e eliminá-lo, porque é impossível. Com Francisco a gente aprende a dialogar, a amansar o lobo, a tornar aquilo que nos causa medo, né, tornar nosso amigo, aproximar de nós. Não existe nada humano que nos assuste, porque isso vem da nossa natureza mesmo. Um outro episódio que lembra muito a humanidade de Francisco é aquele episódio quando ele estava muito tomado pelas tentações, né? Um jovem, né, que queria levar uma vida como todos os outros jovens, aquele ímpeto forte, muito forte dentro dele, e a tentação batendo a porta. E no momento da tentação, Francisco se joga no meio do roseiral, né, para se ferir, para aliviar aquele momento de tensão e de tentação. E aí parece-me que conta a história que os anjos retiraram os espinhos do roseiral e aquela roseira que era para ferir tornou-se uma cama que acolhe. É como se Deus estivesse dizendo que não é assim, filho. Né? Acolher verdadeiramente aquilo que é humano, e a tentação é um caminho também para se aproximar cada vez mais de Deus. Mais uma coisa da humanidade de Francisco, né? Parece que numa semana os irmãos estavam numa semana toda de oração e também de jejum, jejum pesado, como os freis faziam e fazem. E aí um dos irmãos estava durante a madrugada gritando de fome, chorando de fome. Ai, que fome, que fome. E aí conta a história que Francisco mandou assar carne, e aí fizeram uma grande festa, porque ele disse que se tem um irmão que sofre, que está passando por algum momento assim, todos nós devemos ser solidários a ele. Vamos quebrar o jejum e vamos fazer uma grande festa. Então que bonito isso, né? Lembra a humanidade. De Francisco também podemos dizer um homem feito oração, que não orava apenas com os livros e com as orações já existentes e com a Bíblia, mas um homem que sabia orar quando estava diante do sol, chamando o sol de irmão, da lua, da chuva, das estrelas. Francisco rezava diante da árvore, diante das flores, diante da água, e fez de sua vida uma entrega total a Deus. Fez da sua vida aquilo que São Paulo disse, né? Orai sem cessar, para orar em todos os momentos, né? Orar conquistar o seu alcance nesse momento. Talvez a gente queira orar somente quando está bem, mas podemos orar também nas lutas, nas dificuldades e até mesmo louvar a Deus pelo sofrimento. Então, humanidade, um homem feito oração, mas um homem também que nos ensinou o caminho da cruz. E isso foi tão forte na vida de Francisco que ele buscou assemelhar a sua vida à vida de Jesus, de tal modo que ele também recebeu os estigmas lá no Monte Alverno, de tanto que ele conformou a sua vida à vida de Cristo. Francisco é um outro Cristo no mundo. Ele nos ensina a amar a cruz. É bonito isso quando pensamos, né? É inspirador para nós. Francisco nos ensinou primeiro a carregar a cruz com paciência, depois carregar a cruz com gosto e por fim carregar a cruz com amor. Cruz, irmã, te amo, cruz.
né? Ensinou-nos a amar até mesmo o sofrimento como uma oportunidade para encontrar-se com Deus. E ainda uma última palavra sobre Francisco, como eu disse, há muito que se dizer, é o homem da perfeita alegria, né? A perfeita alegria é a caridade. Só se alcança a perfeita alegria na vida quando se é capaz de olhar para um irmão com muito amor, com muita caridade, estendendo-lhe a mão, ajudando na caminhada. Então eu espero que são palavras muito curtas, não é? E breves, mas que nos ajudam bastante a olhar para Francisco, ele que é o patrono também dos animais, da natureza, olhar para ele e ver nele essa inspiração de vida. Ele é tão inspirador que a mim me inspira muito, né? Não só porque sou pároco aqui da comunidade, mas também porque gosto muito, leio bastante. Francisco criou, né? De São Francisco temos as 3 ordens, o ramo masculino, o ramo feminino das Clarissas e a ordem terceira. Eu sou da ordem terceira, né? Que é uma ordem em que os leigos e os padres diocesanos podem fazer uma formação e entrar na ordem terceira. E Francisco me inspira muito, me inspira a escrever também. Então eu termino essa mensagem, né, para vocês, lendo para vocês um poema que é de minha autoria, né, um poema sobre São Francisco de Assis. Se chama, por coincidência, não é? Já que vocês me pediram, né, se chama Falar de Francisco. Para o louvor e glória de Deus, querem imitar os passos seus. Quem caminha por suas estradas, faz do percurso suas moradas. Falar de Francisco é falar de descrição, daquela virtude que é própria dos que têm grande coração. Ele era um ser humano generoso, nos costumes e palavras amoroso. Seu jeito jovem era expressão de alegria. Tinha no seu coração desejo e utopia. Falar dele é falar de liberdade, que posso dizer, a bem da verdade, só se pode alcançar com amor e humildade. São Francisco inspire você na sua caminhada. Possamos fazer da sua escola de vida a nossa também. Fica com a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês.